Bom dia, boa tarde ou boa noite. Vamos fazer os exercícios da aula 1.3 de equilíbrio iônico para vocês poderem fazer os exercícios valendo ponto. Então, a primeira questão, ele fala: as águas quentes do Rio Negro que banham Manaus são escuras devido à presença de ácido úmico. Quimicamente, as águas do rio são muito ácidas e por isso mantêm parasitas e populações bacterianas em número mínimo. A acidez inibe a proliferação de larvas de inseto, de modo que a floresta ao seu redor tem menos pernilongos, inclusive os transmissores de malária. A característica da água do Rio Negro citada nesse texto que impede a proliferação de mosquitos então o que ele me fala no texto? Que está impedindo a proliferação de larvas de inseto é a acidez da água. Então, o que caracteriza a acidez de uma água? A acidez de uma água é caracterizada quando você tem uma concentração de H+ alta ou quando tem um valor baixo de pH. Então, quando ele fala ali alta concentração de íons OH-, lembra que o OH- ele não caracteriza acidez, e sim basicidade. Então, alta concentração de OH- quer dizer que é uma água básica e não ácida. Letra B, baixa concentração de íons H+. A acidez, você vai ter alta concentração de íon H+, e não baixa. Letra C, coloração escura, não tem nada a ver. Letra D, medida de pH baixo. Tá certo, porque quanto menor o valor do pH, mais ácida é a solução. E o que está inibindo a proliferação de larvas de inseto é a acidez do rio. Então, resposta letra D. Questão 2. A escala de pH serve para medir a acidez ou basicidade de uma solução. A tabela abaixo mostra o pH de alguns materiais. Então, vamos classificar o pH em ácido, básico ou neutro. Lembrando que o valor do pH menor do que 7 é ácido, maior do que 7 é básico e igual a 7 é neutro. Quando ele fala que a água tem um pH igual a 7, água pura, quer dizer que a água é neutra. Café, pH igual a 5, é um valor menor do que 7, então é ácida. Creme dental, valor pH igual a 9, quer dizer que é um valor maior do que 7, é básica. Laranjada, pH igual a 3, é um valor menor do que 7, é ácida. Leite, pH igual a 6, é um valor menor do que 7, é ácida. A partir desses dados, constata-se que, letra A água pura é ácida? Não, a água pura é neutra. Letra B, a laranjada é neutra? Não, a laranjada é ácida. Letra C, o café é alcalino? Alcalino é a mesma coisa que básica. Então, ele está falando, o café é básico? Não, pelo valor do pH, o café é ácido. Letra D, o creme dental é alcalino? Ele está falando que o creme dental é básico? Então, resposta, letra D, o creme dental é básico. Questão 3. Uma dona de casa acidentalmente deixou cair na geladeira a água proveniente do degelo de um peixe, o que deixou um cheiro forte e desagradável dentro do eletrodoméstico. Sabe-se que o odor característico de peixes se deve às aminas e que esses compostos se comportam como bases. Na tabela são listadas as concentrações hidrogeniônicas de alguns materiais encontrados na cozinha que a dona de casa pensa em utilizar na limpeza da geladeira. Então, eu tenho suco de limão, leite, vinagre, álcool, sabão, carbonato de sódio ou barrilha, com as concentrações de H+. H3 ou mais e H+ é a mesma coisa. Agora, eu vou repetir a tabela com a pergunta no outro slide. Então, a gente vai a pergunta da questão. Dentre os materiais listados, quais são apropriados para amenizar esse odor? Bom, no texto ele me falou que a água do peixe é derivado da amina, que são bases. Então, a amina, peixe, tem característica básica. Para você neutralizar uma substância com característica básica, você tem que jogar uma substância ácida.
A mesma coisa, se você tiver uma substância ácida, para neutralizar uma substância ácida, você joga uma substância básica. Então, se ele me deu a concentração de H+, eu tenho que calcular o pH. pH vai ser igual a menos log da concentração de H+. Vou pegar o suco de limão como exemplo para depois a gente já determinar o pH direto das outras substâncias. Então, a concentração do suco de limão é 10 elevado a menos 2. Então, vai ficar pH é igual a menos log de 10 elevado a menos 2. A gente vai fazer a regrinha do peteleco, ou seja, você vai dar um peteleco na expoente para ele ficar lá na frente do log. Ou seja, esse menos 2, que é o expoente, você dá um peteleco e ele vem aqui para frente do log. Então, vai ficar pH é igual a menos 2 log de 10. Só que ali eu tenho log de 10. Quando a gente não coloca nenhum número, quer dizer que a base é 10. Então, log do número na base do mesmo número é sempre igual a 1. Então, quer dizer que log de 10 na base 10, o valor vai dar 1. Eu tenho menos com menos vai dar mais. Então, pH vai ser igual a 2. Ou seja, basta você pegar o expoente, trocar o sinal, você tem o valor do pH. Então, o suco de limão tem um pH igual a 2. pH igual a 2 é um pH menor do que 7. Então, característica ácida. O leite, o expoente é menos 6, troca o sinal, pH igual a 6. 6 é um número menor do que 7, ácido. Vinagre, o expoente é menos 3, então troca o sinal, pH igual a 3. 3 é um número menor do que 7, então pH é ácido. O álcool, o expoente é menos 8, troca o sinal, pH igual a 8. 8 é um número maior do que 7, então pH básico. E o sabão e o carbonato de sódio, o expoente é menos 12, troca o sinal é 12, pH é básico, a mesma coisa para o carbonato. Então, se a amina é básica, o peixe, a água do peixe é uma solução básica, para eu neutralizar, eu tenho que jogar uma solução ácida, ou seja, eu tenho que limpar a geladeira ou com suco de limão, ou com leite, ou com vinagre, que você vai tirar o cheiro. Então, dentre os 3 materiais possíveis, 2 deles eu tenho uma alternativa, que a resposta vai ficar a letra C, suco de limão ou vinagre. Questão 4. O tratamento da água, a coagulação envolve a adição de sulfato de alumínio, visando a precipitação do AlOH3, que é o hidróxido de alumínio, e ao consequente arraste de pequenas partículas em suspensão. No entanto, uma elevada concentração de alumínio na água pode ser nociva à saúde humana. Assim, eleva-se o pH da água tratada para segurar a precipitação do AlOH3. Se a concentração de OH- na água for de 10 elevado a menos 6, pode-se afirmar que o pH da água é... Então, primeiro, ele me deu a concentração de OH-, que é 10 elevado a menos 6. Se ele me deu a concentração de OH-, eu primeiro vou calcular o pOH. Eu não posso calcular pH direto, porque ele me deu OH- e não H+. Então, eu vou calcular primeiro o pOH, que vai ser igual a menos log da concentração de OH-. Então, eu vou ter que o pOH, o expoente é menos 6, troco o sinal, né? Então, o meu pOH vai ser igual a 6. Só que ele não está pedindo pOH, ele está pedindo pH. Aí eu tenho aquela formulazinha aqui, pH mais pOH é igual a 14. É só substituir o valor de pOH por 6. Então, eu vou ter que pH mais 6 é igual a 14. O 6, vou passar para o outro lado da igualdade trocando o sinal. Então, eu vou ter que pH é igual a 14 menos 6. pH vai valer 8. Resposta, letra E. E questão 5. Considere os dados da tabela abaixo.
Suco de laranja, pH igual a 4, é um valor menor do que 7, então é ácido. O café, pH igual a 5, é um valor menor do que 7, é ácido. A água do mar, pH igual a 8, é um valor maior do que 7, é básico. Pela análise da tabela, é correto afirmar que a solução 3 é a mais ácida? Não, a solução 3 é básica. P, a solução 1 é a mais básica? Não, a solução 1 não é a mais básica, ela é ácida. Letra C, a solução 2 é mais ácida do que a 1? Não, porque a solução 2, por ter o maior pH, ela vai ser menos ácida do que a solução 1, que tem o menor pH. Então, a resposta vai ficar letra D. A solução 3 é a mais básica, porque tem um maior valor de pH, que é igual a 8. Então, agora façam os exercícios valendo ponto. Qualquer dúvida pode me mandar mensagem particular, que assim que puder eu respondo. Bom dia, boa tarde ou boa noite para todos.